Boa noite, irmãos. Vamos abrir na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17. Diz a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Com a ajuda do Senhor, irmãos, nós vamos ler um outro texto no livro de Juízes, no capítulo 4. Juízes capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até ao 24. É um livro histórico, fala de batalhas, né? E nesse capítulo 4, assim como o capítulo 3, fala de uma batalha que o povo de Deus venceu. E quero, com a ajuda do Senhor, tentar aplicar aqueles versículos da primeira carta de João sobre o não amar ao mundo e tentar identificar aqui algumas lições desse capítulo 4 de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor vendeu a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes.
e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Pois bem, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós pretendemos olhar para esse texto aqui e tentar aplicar na nossa vida a batalha que nós enfrentamos contra o mundo. É interessante desses versículos 1 ao 3, que vai falar sobre a disciplina do Senhor na vida do povo desobediente, povo de Israel. É interessante que no capítulo 3, o capítulo 3 não fala somente disso, mas uma das coisas que tomamos para a nossa vida, naquela batalha ali dos filhos de Israel ali com Eude, contra Eglon, fala da batalha do crente contra a carne. Aquele ato de Eude pegar a espada que ele fez com muito esforço, muito tempo, muita dedicação, pegar aquela espada e penetrar no ventre de Eglon, fala da nossa batalha contra a carne que habita, irmãos, dentro de nós. Existe um rei moabita, um Eglon, uma natureza ruim dentro de nós, que devemos nós matá-la. E é interessante isso, irmãos, que depois que Eude venceu aquela batalha, o Senhor os ajudou a vencer aquela batalha. Diz no capítulo 3, no versículo 30, no final, diz que a terra sossegou por 80 anos. Depois, no versículo 31, vai falar a respeito de Sangar e uma outra batalha. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nesses versículos aqui, nesses primeiros 3 versículos do capítulo 4, é que o povo voltou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã. E aqui, irmãos,
nós podemos aplicar, às vezes na nossa vida, diante de batalhas contra a concupiscência da carne. Pode ser que nós, pela ajuda do Senhor Deus, vencemos batalhas. Mas o crente, quando ele vive uma vida distante do Senhor, uma vida à distância, uma vida sem muito compromisso, uma vida relaxada, uma vida vulnerável, irmãos. Pode ser que ele venceu os Eglons da vida, mas se levantará os Jabins, se levantará, irmãos, o cenário do mundo diante dos nossos olhos. Satanás, ele levantará cenários, irmãos, para que venhamos a ser presos pela soberba da vida. É uma batalha constante. Pode ser que nós vencemos, irmãos, pela graça de Deus, os Eglons. Mas Satanás, ele levanta, irmãos, outros inimigos. E Jabim, ele significa, o seu nome, são várias palavras, mas tem o sentido de entendimento, discernimento, uma compreensão, uma sabedoria. E isso, irmãos, aplica-se às coisas do mundo. Muitas das vezes, irmãos, quando o crente vive uma vida à distância do Senhor, fatalmente nós cairemos diante dos Jabins. E é interessante, irmãos, eu não vou querer aqui tomar muito tempo, mas diz Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Azor, irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo lá no livro de Juízes, capítulo 11. Josué capítulo 11. Josué 11, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nela estavam, feriram ao fio da espada, totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou a fogo. Uma cidade, irmãos, totalmente destruída, totalmente queimada. Porém, nós vemos ali no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 2, que o inimigo que se levantou, irmãos, era justamente daquela cidade chamada Azor. E eu acho interessante o que o irmão escreve no comentário Hit. Ele fala a respeito, irmãos, de pecados na vida do crente, que antes ele tinha vencido, pela graça de Deus. Mas que o crente que vive uma vida descompromissada, pecado que antes ele havia vencido, é como que eles voltam, irmãos, das cinzas e domina de novo a vida do crente. É como que seja esse Azor que volta das cinzas. Pecados que o crente antes havia, irmãos, vencido pela graça de Deus, voltam. Sabe quantas das vezes nós vemos na vida nossa, na vida de pessoas que antes disseram: eu vou tomar daqui para frente um novo rumo na minha vida. Porém, passam-se os dias, passam-se os tempos, e é como que se aquele pecado que havia vencido, ele torna, irmãos, torna a ativa. É como que essa cidade que voltou das cinzas. Isso, irmãos, é uma batalha que nós travamos diante do mundo. Que Deus, ele nos ajude, irmãos, a viver uma vida perto de Deus, uma vida perto do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 13, irmãos, fala a respeito da força do inimigo.
Essa batalha do capítulo 4, irmãos, era uma batalha que era impossível o povo de Israel vencer diante desse inimigo. Era uma batalha, irmãos, que era impossível os filhos de Israel vencer os cananeus. Justamente por esse versículo 3, fala que o inimigo ele tinha 900 carros de ferro. Irmãos, era uma batalha muito desigual. Era uma batalha impossível, humanamente, vou tentar usar a palavra militarmente, vencer. Porque o povo de Israel não tinha, irmãos, os mesmos recursos que os cananeus tinham ali, 900 carros de ferro. E nesse capítulo 4, irmãos, eu espero que o Senhor nos ajude a compreender, fala de uma vitória, irmãos, dentre aquelas que o Senhor, irmãos, ele atuou ali como que o protagonista dessa vitória. E que Deus ele nos ajude, irmãos, a viver uma vida perto do Senhor, para que Ele nos ajude a vencer a batalha contra o mundo. Diante, irmãos, desse inimigo tão forte, o mundo, queria destacar nos versículos 4 até aos 5, que aparece uma mulher chamada Débora. Vai dizer que ela era uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, e julgava Israel naquele tempo. Queria destacar também que ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Uma coisa que queríamos destacar aqui é o significado do nome de Débora. Débora, ela significa uma abelha. Uma abelha. E é interessante, irmãos, que uma das das características de uma abelha, eu estava procurando o porquê de Débora significar uma abelha. Dentre os valores de uma abelha, está que aquilo que ela valoriza, aquilo que ela acha que é importante, ela está disposta a dar a vida dela para defender aquilo. Lembro que também o Leomar me disse certa vez que o que para nós é uma colher de mel, para a abelha, irmãos, é a vida dela. Ela entregou a vida dela, uma vida de produção, uma vida de constância. Ela dedicou a vida dela toda e para nós é apenas uma colher de mel. Mas aquilo que a abelha valoriza, ela está disposta a dar a vida dela. E isso é interessante, irmãos. O nome dela e a habitação dela. E eu quero destacar isso como a solução para nós diante da batalha que nós enfrentamos com o mundo. Débora se assentava, irmãos, num lugar alto, porque diz no versículo 5 que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E é interessante que Ramá significa uma colina, significa um lugar alto, fala de alturas. E Betel, irmãos, fala da casa de Deus. Em Gênesis vai falar a respeito daquela cena lá de Jacó, e significa Betel, casa de Deus. E Débora, irmãos, ela se assentava no meio desses dois lugares. Um lugar que significava a altura, e o outro que significava a casa de Deus. E ela se assentava, irmãos, ali debaixo das palmeiras de Débora, tinha o seu próprio nome. E palmeiras, irmãos, nas Escrituras, significa um lugar de fé, um lugar de florescimento, um lugar de desenvolvimento. E queria destacar isso, esses dois lugares, alturas e a casa de Deus. E essa mulher assentada ali naquele lugar, em dias de trevas, em dias de descompromisso, de distância do Senhor,
Estava ali uma mulher assentada num lugar alto. E quando os filhos de Israel olhavam para ela, para aquele testemunho tão precioso, era como que se ela incentivasse a valorizar uma vida espiritual nas alturas, uma vida que valoriza a casa de Deus. Sabe, irmãos, que Deus ele nos ajuda em dias de trevas, em dias em que cada um, como nos dias dos juízes, cada um fazia o que achava bem e melhor aos seus olhos. Sabe, que Deus ele nos ajuda, irmãos, verdadeiramente a valorizar a casa de Deus, a valorizar, irmãos, uma vida espiritual elevada. Sabe, que Deus ele nos ajuda, irmãos. Nós temos muitas limitações, fracos, mas que Deus ele nos ajuda, irmãos, a valorizarmos e a dar a vida por aquilo que é importante. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a valorizar as reuniões. Que Deus ele nos ajuda a valorizar a vida devocional durante a semana. Que Deus ele nos ajude, irmãos. E é interessante que Débora era uma mulher muito espiritual, uma mulher distinta naqueles dias de trevas. E o fato, irmãos, aqui, dela ser profetisa, o Senhor usou ela naqueles dias para dizer como que seria a vitória, porque ela diz no versículo 9, que a vitória, o Senhor venderia o inimigo nas mãos de uma mulher, e essa mulher é Jael no final do capítulo. Mas eu penso aqui em Débora, irmãos, uma mulher que de maneira alguma contradiz os ensinos do Novo Testamento. Eu penso nela uma irmã, uma serva de Deus muito espiritual, mas que de maneira alguma ela tomava o lugar na frente do homem. Eu penso nela uma mulher, irmãos, espiritual que ficava no canto dela. E quando os servos do Senhor, as pessoas queriam algum conselho, ia até ela, subia até ela. Penso também nela, irmãos, uma qualidade aqui também, por mais espiritual que ela fosse, ela não queria que o seu nome estivesse separado do nome do seu marido. Por todos aqueles dias de trevas, irmãos, Débora era conhecida como Débora, mulher de Lapidote. Lapidote só vai aparecer aqui, irmãos, o nome dele só vai aparecer aqui como que Débora, mulher de Lapidote. Lapidote não tem fala, Lapidote não tem palavras, não tem nada que fala a respeito dele, mas ele está ali acompanhado do nome da sua mulher. Lapidote, irmãos, significa uma tocha acesa, significa, irmãos, um testemunho brilhante, um testemunho que brilha, uma tocha acesa. E é interessante, o capítulo 5 e o versículo 7, Juízes capítulo 5, versículo 7, diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Sabe o que isso significa, irmãos? Naqueles dias de trevas, estavam se cessando as famílias, estavam se cessando as aldeias, estavam se cessando, irmãos, os testemunhos familiares em Israel. Mas naqueles dias de trevas, irmãos, dias de escuridão, o Senhor ele usou Débora e Lapidote como que um casal que brilhava, um testemunho brilhante em dias de trevas. Sabe, irmãos, que Deus ele nos ajuda adiante da batalha que nós enfrentamos com o mundo, com toda a nossa limitação, a sermos tochas acesas diante desse mundo mau. A como nós temos cantado do hino, resplandecente brilha a sua luz através da nossa vida, irmãos. Que Deus ele nos ajude. Dos versículos 6 até mais ou menos ao versículo 14, 15,
nós vamos ver aqui o desenrolar dessa batalha, que era impossível vencer. Se fosse comparar um exército contra o outro. E diz no versículo 6, Débora falando para Baraque, o homem que estava na frente da batalha, do exército do Senhor, disse assim para Baraque: Baraque, ordem do Senhor, sobem naquele monte chamado Tabor. Sobem você com aqueles que estão ali te acompanhando, sobe. Que atrairei para ti, né? A ideia, a ordem do Senhor era que o povo de Deus subisse no Monte Tabor, que o inimigo seria atraído após eles. O versículo 7 vai dizer isso. E uma parte interessante é que atrairei para ti para o ribeiro de Quizon. O povo de Deus ia subir um monte, irmãos, chamado Tabor. Penso num exército vulnerável, o exército do povo de Deus, em comparação com os cananeus, todos a pé, e eles subindo ali somente pela fé e obediência no Senhor. Vamos subir o Monte Tabor. Então você imagina, irmãos, aquele exército dos cananeus vindo com os 900 carros de ferro, com toda a potência, com toda a força, atraídos ali para aquele ribeiro de Quizon. E meus irmãos, eu imagino, o versículo 8 vai dizer que Baraque, ele estava ali até meio que receoso. Ele disse: olha, Débora, eu até posso subir lá, mas só se você for comigo. Se você não for, eu também não vou. E Débora disse: certamente irei contigo, porém a honra não vai ser tua não, Baraque. Então eles foram, subiram ao Monte Tabor. Então o exército dos cananeus, irmãos, estavam ali no vale, na planície, porque a grande força dos cananeus com seus 900 carros, irmãos, era justamente na planície. Na planície e no vale não tinha para ninguém. Eles eram os mais potentes, eles eram os mais velozes, e o povo de Deus era presa fácil para eles. Então o povo de Deus lá no Monte Tabor, e meus irmãos, vai dizer no capítulo 5, e o versículo 20 e 21, o desenrolar de como que essa vitória surgiu. Capítulo 5, versículo 20 e 21. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. E o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. A história, irmãos, da interpretação desses versículos é que houve ali uma forte chuva. Os céus gotejaram. Se você ler esse cântico de Débora, o rio, o ribeiro de Quizon, um ribeiro fininho, um ribeiro sinuoso, se você pesquisar, aquele ribeiro ele transbordou. Aquele ribeiro ele atolou os 900 carros de Císera. E aquilo que para o inimigo, irmãos, era a sua principal força, se tornou inútil. Então, a interpretação dessa vitória, irmãos, é que o povo de Deus, vendo aquela cena, o inimigo ali vulnerável com os seus carros atolados, o povo de Deus ele desce do monte e faz um ataque de surpresa diante do inimigo. E assim derrota o inimigo, como vai dizer no versículo 15. E aqui, uma coisa interessante, importante, no começo do versículo 15, o Senhor derrotou a Císera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada. Uma vitória, irmãos, que se você estudar na sua casa, você vai ver que cena maravilhosa, algo impossível,
mais que um povo que estava buscando a libertação, e vamos usar aqui a libertação contra o mundo. O Senhor deu a vitória. Mas quero aplicar isso para a nossa vida. Vai dizer que Baraque, no versículo 6, ele vinha de um lugar chamado Quedes de Naftali. Esse homem que foi usado pelo Senhor com todas as suas limitações, ele veio desse lugar chamado Quedes de Naftali. E eu anotei, irmãos, aqui, o que significa esses dois lugares. Quedes significa um lugar santo, significa um santuário. Naftali significa luta. Ajuntando essas duas palavras, fala de luta em um lugar santo. Fala de luta no santuário, num lugar separado, num lugar secreto. E o irmão que ele comenta sobre esse texto, ele fala a respeito desses dois lugares, como que o lugar na vida do crente, o lugar de oração. Se nós queremos, irmãos, vencer a batalha com o mundo, deve haver luta no lugar santo. Deve haver luta, irmãos, no lugar secreto. E que Deus ele nos ajude, irmãos. Sabe, semanalmente, dia após dia, Satanás ele coloca diante de nossos olhos tentações, coloca diante dos nossos olhos, irmãos, coisas que nossos olhos eles gostam de ver. E que Deus ele nos ajude, irmãos, a durante a semana a haver luta no lugar santo. E aqui caminhando para encerrar. Dos versículos 18 até o 24. Primeiro eu queria destacar o versículo 17, daí a gente vai para o 18 até o 24. Vai dizer que naquela batalha, o povo de Deus venceu ali os cananeus. O Senhor derrotou aquele exército, porém, Císera, que era o capitão deles, ele conseguiu fugir. E o versículo 17 diz: porém Císera fugiu até a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Císera, o rei deles, fugiu para essa tenda de Jael, porque havia paz entre a casa de Éber e Jabim. Porém, nós vamos ver aqui, irmãos, dos versículos 18 e 24, nós podemos usar assim: podia haver paz entre Éber e o inimigo, mas para Jael não havia paz entre ela e o inimigo. E aqui, irmãos, nós identificamos nessa batalha contra o mundo, na vida de Éber, esse homem, muitas das vezes na vida do crente, irmãos, o crente quando vive uma vida distante do Senhor, vive uma vida descompromissada, ele está disposto, irmãos, a baixar os padrões de Deus. Ele está disposto, irmãos, a baixar aquelas preciosidades que ele entendeu, aquelas verdades preciosas que antes ele considerava elevadas. Diante da batalha do mundo, irmãos, muitas das vezes quando o crente vive uma vida distante, ele está disposto, irmãos, a baixar o nível, para haver paz entre ele e o inimigo. Ele diz assim: não tem tanta importância eu deixar de crer nessas verdades, eu quero me conformar, eu quero viver uma vida em paz entre mim e o mundo. Sabe, e às vezes para nós conseguirmos ali andar com a turminha da escola, com a turminha no trabalho, nós precisamos muitas das vezes ali baixar os padrões para haver paz. Sabe, muitas das vezes, irmãos, na vida do crente, ele está disposto, o crente descompromissado, o crente distante, ele está disposto, irmãos, a baixar os padrões para haver paz entre ele e o mundo.
Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que Deus ele nos ajude. Porém, irmãos, podia haver paz entre Éber e o inimigo. Porém, Jael, com a história, a vida dela, era como que se ela dissesse para Éber: olha, Éber, eu te amo muito. Você é meu marido. Porém, se você está disposto a baixar os padrões, saiba que eu não. Sabe, se você está disposto, Éber, a deixar as reuniões, se você está disposto, Éber, a viver uma vida que falta dos compromissos do Senhor, se você está disposto a viver uma vida que mal lê a Bíblia durante a semana, saiba, Éber, que eu não estou disposto a fazer isso. E é interessante que o nome de Jael significa, eu anotei aqui, significa um cabrito montês. Um cabrito montês. Eu não sabia o que era isso, sabia o que era cabrito, mas cabrito montês eu não sabia. E fui atrás disso pelo comentário que o irmão escreve. Fala a respeito de uma vida elevada. Esse cabrito, se você pesquisar, você vai ver que é um animal que ele está disposto, dentre as suas qualidades, é um animal capaz de subir, irmãos, montanhas. Eu fiquei impressionado que são lugares, íngremes, impossíveis de subir. Ali com as suas 4 patas, irmãos, ele sobe terrenos difíceis. Montanhas, lugares, não é uma montanha nesse sentido, mas é uma montanha muito difícil de escalar, e ele está, dentre as suas qualidades, ele é capaz de escalar. E o irmão que usou essa aplicação, ele fala de uma vida que coloca os padrões de Deus lá na altura. Coloca as verdades de Deus, irmãos, valoriza as verdades de Deus e coloca elas lá em cima. E o porquê que o cabrito montês sobe às alturas? Uma das coisas que faz ele subir às alturas são os alimentos que tem lá em cima. Alimentos gostosos para ele. Mas uma outra coisa que faz ele subir lá naqueles lugares altos é fugir dos predadores. Porque lá não tem leão que sobe. Lá não tem leopardo que sobe para pegar. Lá ele está seguro. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Vivemos em dias em que é muito fácil se conformar com o mundo. Viver uma vida espiritual mundana. Viver como crentes mundanos. Dispostos, irmãos, a baixar os padrões de Deus. Disposto a deixar verdades que antes nós críamos como cristalinas, mas que para haver paz entre nós e o mundo, nós estamos dispostos a baixar os padrões de Deus. Que Deus ele nos ajude, irmãos. E para finalizar, nós temos aqui como que ela fez, Jael. Diz no versículo 21, aquele homem, Císera, o capitão do exército inimigo, ele correu para debaixo da tenda de Jael. Jael o recebeu bem. Porém, Jael pegou ali uma estaca e um martelo e mansamente chegou nele quando ele estava dormindo e penetrou na fonte dele. Pegou o martelo e a estaca. Tem umas coisas aqui interessantes e bem rápido. A vida de tenda fala da vida de peregrinação do crente. Irmãos, como nós vamos vencer a batalha com o mundo? É não esquecer, irmãos, que aqui nesse mundo nós somos peregrinos. É muito fácil, irmãos, nós vivermos vidas aqui pensando somente nas coisas materiais. Pensando no bem do corpo, em ter um corpo bonito, em viver uma vida material com status. E esquecer, irmãos, que nós estamos aqui como peregrinos. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a não esquecer disso. A estaca fala disso também, a estaca da tenda. E o martelo, irmãos, fala da palavra de Deus. No capítulo 3, Eude usou a espada que fala da palavra de Deus.
Porém aqui, Jael, ela usou o martelo, que fala da palavra de Deus também. Como que o crente, irmãos, ele vai vencer a batalha contra o mundo? Na linguagem de Juízes 3, penetrando no ventre de Eglon. Na linguagem de Juízes capítulo 4, cravando a estaca na fonte de Císera. E assim, cravando a estaca, irmãos, cravando a palavra de Deus diante do mundo. Para encerrar, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Destacar esse final, irmãos, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Que Deus ele nos ajude, irmãos. É uma verdade que o mundo pode estar crucificado para nós. O mundo perder o seu valor para nós. Mas uma outra verdade é que também nós, em consequência disso, nós perdemos também o nosso valor para o mundo. Que Deus ele nos ajuda. Amém.